A graça e a paz do Senhor a todos, amém? Sejam bem-vindos esta noite, cada um de vocês. Você que está na sua casa, que está assistindo também este culto, participando deste culto. Eu quero dizer para você que Deus é bom. Você crê? Se eu puder perguntar para você e você me responder se Deus fez algo de bom pela sua vida, você teria algo para dizer? Sim ou não? Amém. Glória a Deus. Queridos, eu tenho uma mensagem para compartilhar com vocês. Abra sua Bíblia, livro de Lucas, capítulo de número 3. Eu quero compartilhar uma palavra. Deus tem falado, ministrado no meu coração há alguns dias, sobre um tema que eu particularmente nunca ouvi alguém pregando. Não digo que é uma mensagem inédita, mas para mim, eu nunca ouvi uma mensagem dessa. E esta é uma mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero falar sobre o eremita e o helenista. Você já ouviu falar disso, pastor? Aleluia. E quando o Senhor começou a ministrar o meu coração, esse tipo de pessoa, você vai entender que elas existem e que Jesus veio para trazer equilíbrio entre o eremita e o helenista. Amém? Lucas capítulo 3, versículo de número 1 diz assim: E no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, o tetrarca da Galileia, seu irmão Felipe, tetrarca da região da Itureia e de Traconites, e Lisanias, tetrarca de Abeline, e sendo Anás e Caifás, o sumo sacerdote, veio então no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. E percorreu ele toda a terra ao redor do Jordão, pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Versículo 4 diz assim: E segundo o que estava escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai as veredas tortuosas, e todo o vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escambrosos se aplainarão, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Amém? Eu quero falar um pouco sobre quem são os eremitas na Bíblia e quem são os helenistas. E o Senhor abriu os meus olhos que hoje nós vivemos, nos nossos dias, vivemos nada tão diferente da mesma época em que Jesus aparece em cena, quando ele é batizado por João Batista, nesse capítulo 3. Mas diz o texto aqui, alguns personagens, eu quero destacar pelo menos dois aqui. Herodes, ele era um judeu que, quando Israel foi conquistada por Roma, foi permitido que a linhagem dos reis daquela época permanecesse governando os judeus, mas sobre a tutela e a ordem de Roma. Então, Herodes, talvez você leu a Bíblia e muitas vezes achava que Herodes era um romano. E Herodes não era um romano, ele era um judeu. Porém, um judeu muito maluco, muito louco, muito desajustado dentro da própria lei. Ele, para se dar bem, ou
aparecer bem no meio dos judeus. Ele foi um homem que ele construiu várias coisas. Por exemplo, o segundo templo. Ele reedificou os muros, ele fez muitas construções. Mas, nesse tempo, você vê também que dentro agora do judaísmo, para que você possa entender, o cristianismo ele não existe se não tivesse o judaísmo. Porque o cristianismo, a palavra de Deus diz que nós todos viemos de Abraão, e o judaísmo começou ali, segundo a lei, mas Jesus veio e ele não destruiu a lei, mas ele veio cumprir a lei, porque homens são falhos. Fala assim comigo, homens são falhos. E havia uma promessa, uma profecia no livro de Isaías que dizia: voz que clama do deserto, preparem o caminho do Senhor. No tempo em que Jesus viveu, os assênios eram homens santos, separados, homens que viviam afastados da sociedade, longe das cidades, exatamente como diz no texto, no deserto, buscando um meio de se santificar e de se separar do pecado, da imundícia, das coisas que são mundanas, e eles eram homens como, talvez na linguagem que você possa entender, como monges, talvez. Mas homens temerosos e que guardavam a palavra de Deus de uma forma tão severa, e em alguns momentos você vai ver ao longo da história, depois de Cristo, alguns homens levaram muito a sério, por exemplo, quando Jesus fala assim: se o teu olho te fizer pecar, arranca-o. Se tua mão te fizer pecar, corta. É melhor você entrar no céu sem a mão, sem o olho, do que ir para o inferno. Pessoas que levaram tão a sério a separação, a santidade, que significa separação, levaram tão radicalmente que acabaram escolhendo lugares distantes, inóspitos, para viver um evangelho pessoal, e não um evangelho amplo que alcançava pessoas. E Jesus, diferente dos essênios, ele veio para trazer equilíbrio, diferente dos eremitas, ou seja, os eremitas são aquelas pessoas que elas saíam do meio da sociedade, elas eram contra aquilo que se vivia dentro da igreja, elas eram contra aquilo que se vivia através do judaísmo pelos fariseus. Você pega a história aqui, próprio Jesus muitas vezes fala assim: olha, quando você for orar, não faça como os fariseus, que ficam nas esquinas, batendo no seu peito, desfigurando o seu rosto, para serem vistos. E Jesus diz que eles estão falando de uma pessoa que vive uma vida de aparência. Eles estavam falando de religiosos, eles estavam falando de coisas que não iam levar o reino de Deus a lugar nenhum. Eu imagino o dia que Jesus ele começa a ministrar isso para os discípulos, ele deve ter passado com os discípulos pelas ruas de Jerusalém, e ali ele deve ter mostrado: você está vendo aquele cara ali? Está vendo aquele fariseu? O que ele está fazendo? Ele grita e bate no peito. E Jesus, na verdade, ele veio para trazer equilíbrio, porque o helenista, contrapartida, é aquela pessoa, tanto judeu como grego, ou seja, todos nós, toda a humanidade, quando vive um evangelho superficial, um evangelho que não traz mudança de vida, é um evangelho que não faz com que você saia do culto arrependido, é um evangelho que muitas vezes você não faz diferença na sua vida. Não que a palavra não seja de Deus, mas você não pega esta palavra e transforma a tua vida com ela. O helenista é aquela pessoa que vive superficialmente nas suas orações, vive superficialmente na sua leitura bíblica, vive superficialmente uma vida religiosa. Era isso que Jesus estava falando: não faça como os fariseus. Porque o judaísmo ele já estava virando naqueles dias de Jesus algo muito mais político e religioso, mas com espírito de religiosidade, não como talvez os extremistas eremitas
que se afastavam. E hoje em dia nós vivemos uma realidade de que muitas pessoas, na mesma velocidade com que elas entram pelas portas das igrejas, elas também saem, porque não há equilíbrio entre o que é superficial e o que é profundo. É algo muito extremo de um lado e um outro extremo de um outro. Pessoas que chegam ao ponto de dizer assim: eu não vou para a igreja é cheia de falhas, os pastores, os líderes são cheios de falhas, eu sou santo demais, eu vivo um evangelho à parte, a quem eu sou uma pessoa melhor, então eu não tenho que ir naquele lugar, já é o suficiente eu ser igreja em casa. Contrapartida, tem outras pessoas que vão aos montes para a igreja e no momento da mensagem, no momento da oração, no momento do louvor, não existe entrega, não existe renúncia, não existe profundidade. E quando Jesus ele começa a ensinar e falar sobre algo que é eterno ou que é algo que vai prolongar por muito tempo na sua vida, ele está falando de raízes que são profundas no Evangelho. Ele está falando, no momento ele começa a falar sobre a parábola da casa que foi edificada na areia e daquela que foi edificada na rocha. Tudo aquilo que você traz para a tua vida, que é construído sobre a areia, ou sobre aquilo que é superficial, no momento da dificuldade, é a mesma velocidade que você vai sair pela porta. É a mesma velocidade com que você vai sair do caminho do Senhor. No momento da dificuldade. Um dia eu estava no inverno ainda, ali em Torres, no litoral, e eu fui lá na ponta, no farol, lá, em uma chuva. Eu tive que me esconder atrás daquele farol, porque os pingos eram tão grossos da chuva que doía no corpo. E eu estava ali fugindo daquela chuva forte para tentar dar uma acalmada e sair dali. E eu fiquei atrás daquele farol e olhando as nuvens, a chuva, a impetuosidade da força das ondas. E eu fiquei lembrando desse texto, que a casa que foi edificada sobre a rocha, vieram as águas e bateram nela e ela não foi derrubada. E eu encostado ali naquele farol, nem ao menos aquele farol tremia ou o chão balançava. Eu já estive em lugares, em cachoeiras, que você para em cima de um barranco ou de uma rocha, que o chão treme, por causa da força. E aquele dia que eu estava ali naquele farol, eram ondas que batiam até no farol e molhava por tudo. Mas aquele local ficava inabalado. Você já foi lá? Já viu o tanto de pedra que é aquele lugar? Mas preste bem atenção, uma vida superficial. É assim como o que aconteceu com aquela mulher do poço, uma mulher samaritana, que vivia um evangelho, que vivia um cristianismo, ou talvez a esperança dela, aguardando um Messias que viesse redimi-la, mas ela vivia algo superficial na sua vida. Ela já tinha 5 maridos, já teve 5 maridos, e o marido que ela tinha não era o dela. Ela procurou em todos os lugares e não encontrou. E aí vem o texto dizendo que João Batista, sim, um eremita, que dentro do próprio movimento que saiu, desvinculou do judaísmo, e quando foi chegado o tempo do ministério dele, dentro do extremista, ele foi mais ao extremo ainda, a ponto de sair lá do deserto e apontar o dedo na cara de Herodes, o tetrarca de Israel, anunciando o pecado, anunciando diante de toda a nação, anunciando que, segundo a lei, apontando já para os judeus, para os fariseus, segundo a lei, que precisava não só que desde o maior ao menor, desde o mais importante ao menos importante, houvesse uma mudança de vida e transformação. E aí ele, dentro do próprio movimento, ele começa a revolucionar com um batismo de arrependimento. O eremista, ele era tão extremista, pastor, que
Todos os dias ele se batizava. Todos os dias ele se batizava. Havia uma lei de Moisés, a lei da purificação, que antes deles entrarem dentro da sua casa, eles tiravam as sandálias e lavavam os seus pés, lavavam as suas mãos, para não entrar dentro da sua casa contaminado com a impureza da rua, com a impureza do mundo. E isso era costume comum de cada judeu. Mas o eremita, ele ia além disso. Para ele não era o suficiente lavar os seus pés e lavar as suas mãos. Ele lavava o seu corpo inteiro. Eles se batizavam literalmente todos os dias. Se você um dia pesquisar, você vai ver que lá em Israel, na frente das escadarias que levam para o templo, existe, e possivelmente Pedro ali batizou muitas pessoas quando ele se levanta lá em Atos, quando ele levanta e faz a primeira pregação, depois que 3.000 almas se convertem, e ali elas foram batizadas naquele lugar. Existem vários lugares, como fossem tanques pessoais, as pessoas iam lá e se batizavam. Todos que vinham de todos os cantos do mundo para, no mínimo 3 vezes por ano, adorar a Deus, em Israel, em Jerusalém, no templo, eles chegavam, os peregrinos, eles iam direto para os tanques de Siloé ou de Betesda, para se lavarem, se purificarem da impureza. Aí vem João Batista e diz: ei, é necessário um batismo só, e não todos os dias. É necessário um batismo de arrependimento para que você não precise mais lavar os seus pés ou as suas mãos ao entrar na sua casa. Um batismo de arrependimento, porque as pessoas religiosamente, ou radicalmente, ou superficialmente, faziam isso todos os dias, mas as suas vidas não mudavam. O seu caráter nunca se transformava. E aí surge João Batista, cumprindo uma palavra. É provável que João Batista tenha tido o seu ministério relevante num período de 6 meses. E ele foi tão mais profundo do que é viver uma vida de arrependimento e viver uma verdade, que ele não estava nem um pouco preocupado se ele ia viver ou se ele ia morrer. Morrer era uma questão de honra. E versículo 7 diz assim: e João dizia à multidão que saía para ser batizado: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? João Batista, ele não tinha uma mensagem bonita. João Batista não tinha uma mensagem alegre. Ele não tinha uma mensagem de autoestima. João Batista não tinha uma mensagem que agradava as pessoas. Do contrário, tanto judeus como romanos, como soldados, como fariseus, como pessoas comuns, ele era radical e era muito pesada esta mensagem. Já imaginou isso, dona Terezinha? Você está andando na rua e alguém gritar para a senhora dizendo: vem cá, cobra. Vem cá, sua jararaca. Surucucu. Aí o que mais? Hã? Isso soa como talvez algo pesado e ofensivo. Tem pessoas que não estão preparadas para um confronto assim. Tem pessoas que não estão nem superficial, nem radical, mas estão como Laodiceia, mornos. Alguns ficavam só olhando a multidão. E para você ter um entendimento que João, ele tinha alguns discípulos que o próprio Jesus chamou para andar com ele. Você vai observar que esses discípulos, eles não tinham nenhum momento na caminhada com Jesus algo que pudesse ser repreensível, porque eles estavam acostumados com uma palavra pesada de João Batista. E você observa que Jesus, ele sempre está confrontando aqueles que viviam uma vida superficial.
Mateus, Marcos. Marcos foi um homem que ele teve altos e baixos. Uma hora ele estava bem, outra hora ele estava mal. Uma hora ele tinha coragem, ao mesmo tempo que ele tinha coragem, ele tinha medo e fugia. Diz a palavra de Deus que no livro de Marcos é o único momento que conta que havia um jovem, quando Jesus foi preso, estava enrolado num lençol. Ele estava nu, mas enrolado num lençol. E quando os soldados do Sinédrio vieram para prender Jesus, sabe o que ele fez? Ele se despiu daquele lençol e saiu correndo nu. Ele não queria ser preso. Em outro momento, Paulo, lá já no Novo Testamento, no livro de Atos, conta que Paulo chama ele para fazer parte das primeiras viagens missionárias, e ele vai. Só que quando Paulo fala assim, nós vamos para um lugar que vai ser difícil, nós vamos para um lugar que talvez nós tenhamos que perder a nossa vida, ou entregar a nossa vida. Marcos, deu no pé. Ao ponto de, no início do ministério, das viagens missionárias, Paulo fala assim, este cara é inútil para o ministério. E depois vem Barnabé e começa a cuidar dele. E lá na frente, Paulo envia cartas para Timóteo, recomendando que trouxesse algumas pessoas, algumas coisas. E ele fala agora, depois de um tempo de tratamento com Deus, ele fala assim, traga também Marcos, porque agora ele é muito útil para o ministério. Você percebe que a vida do crente às vezes é assim. Tem altos e baixos. Alguns extremos que fazem que você viva um momento superficial em Deus. Um momento helenista. É um momento onde que viver a palavra de Deus não precisa ser tão assim. Nós estamos numa outra época, numa outra geração. Nós estamos vivendo talvez o tempo do nada a ver. Tanto faz. Mas pessoas que, se você pegar a história, Alexandre o Grande, ele foi um homem que conquistou quase que o mundo inteiro na época dele. E onde ele ia, ele implantava e introduzia a cultura greco-romana. Deuses greco-romanos. E um dia ele chegou na Índia, e ele começa a observar que na Índia existiam homens santos, homens separados, que acreditavam que estar cultuando um Deus, homens que eram monoteístas e não politeístas, homens que acreditavam num único Deus, mas não conheciam de fato. E eles viviam uma vida de santificação e de separação, tão radicais, que ele começou a observar aquelas pessoas e começou a levar esse tipo de cultura para a própria Grécia, para Roma. Paulo, ele chega lá no Novo Testamento num lugar onde que existia uma subida até o Panteão, e lá existiam várias estátuas de deuses greco-romanos, da cultura e da mitologia. E ali ele encontra um altar escrito assim, ao Deus desconhecido. E ali ele começa a pregar e começa a falar daquele Deus politeísta, um único Deus. Por quê? Porque existiam homens muito antes de Paulo que escolheram uma vida de separação. Há uma história, não me recordo agora o nome, de um homem que levou tão a sério a separação do que é santo e profano, que ele subiu numa torre dessas, num altar desse, numa pedra, e nunca mais desceu daquele lugar. E ali ele aplicava os seus ensinamentos. Quando algumas pessoas, seus discípulos, traziam comida, ele comia. Ele passava dia e noite até o dia da sua morte. Ele passou o resto da sua vida. Mas para quê? Essa é a pergunta. O extremo do radicalismo helenista e a superficialidade do helenista. Vem Jesus e traz equilíbrio. Ele fala para aquela mulher do poço, não é aqui nesse monte, não é em Jerusalém, mas é agora, é onde você estiver, é no Espírito
e em verdade. Assim o Pai procura tais que o adorem em espírito e em verdade. O equilíbrio. João, ele foi um homem extremamente equilibrado no seu ministério. E soa, para alguns, talvez teólogos ou pessoas que começam a comparar, tem pessoas que dizem, gostaria de ter um ministério como Paulo. Eu gostaria de ter um ministério como João, olhando para a Bíblia. Raramente eu escuto alguém dizer que queria ter um ministério como João Batista, porque João Batista, perdeu a cabeça. Um homem que, se for olhar os termos, os padrões de hoje, teve um ministério fracassado de 6 meses. Mas Jesus chega e fala assim: não houve nascido de mulher, profeta como João, nem antes e nem depois dele. Um homem ao qual o próprio Jesus disse: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Você já esteve na beira de uma pescaria, meu irmão, quando vem aquele vento assim de uma vez para a chuva? As árvores, os caniços, os bambus se dobram, eles não se quebram. E quando Jesus estava se referindo de João Batista como um caniço que não se dobrava, o contexto é que todo eremista, eles eram movidos pelo vento, eles se dobravam ao Espírito. Porque a palavra Espírito, dentro do contexto bíblico do Antigo Testamento, era vento. O vento. E quando Jesus fala do Espírito, ele fala para Nicodemos, um homem sábio, um teólogo, um dos maiores teólogos ali na época de Jesus. E Nicodemos não entendia o que Jesus falava, mas ele falava assim: você fala coisas tão impressionantes, me explica. Aí Jesus fala para ele assim: o vento sopra, não sabemos de onde ele vem e nem para onde vai. Assim são aqueles que são guiados pelo Espírito. Nicodemos, é necessário você nascer da água, João Batista, e do Espírito. Nicodemos, ele tinha fome e sede. Ele era um homem que aguardava o Messias, mas ao mesmo tempo tinha medo. E João, ele vem ministrando uma palavra dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura que há de vir? Produzam frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos Abraão por pai. Se referindo ao judaísmo. Pois eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. O machado está posto à raiz da árvore. E toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e é lançada no fogo. Versículo 10 diz assim: então a multidão interrogava: o que faremos, pois? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver um alimento, faça isso da mesma forma. E chegaram também os cobradores de impostos para serem batizados. E lhe perguntaram: mestre, o que devemos fazer? E respondeu-lhes: não peçais mais do que vos está ordenado. Preste bem atenção, um cobrador de impostos nessa época, ele era tido como um traidor da nação. Alguém que roubava. E o tratamento para quem roubava os seus irmãos não era qualquer. Não era aquela pessoa que passava assim, ô meu querido, vem cá. Não. Na maioria das vezes eles eram apedrejados. Historicamente, os cobradores de impostos, eles nunca andavam sozinhos. Sempre tinha uma guarda romana, um segurança. Porque a qualquer momento eles poderiam ser emboscados e apedrejados, assassinados. Porque eles se venderam para os romanos para cobrar indevidamente, porque eles não cobravam o que era justo. Você observa que Zaqueu era um homem desse.
Só que já Zaqueu, ele tinha uma vida, um entendimento de que ele precisava, não só ele, mas a casa dele, de salvação e de redenção. Mateus era um homem assim. Jesus foi ao encontro de Mateus e disse: ei, me segue. Zaqueu ficou de longe, subiu, tentou subir numa árvore porque ele era pequeno. E Jesus olha para ele e diz: me convém ir à tua casa, porque hoje chegou salvação neste lar. E aí o que Zaqueu responde? Mestre, se eu tiver roubado, eu devolvo 4 vezes mais o valor. Porque 4 vezes mais era determinado na lei de Moisés que quem roubasse e fosse pego, o processo de ressarcimento para aquela pessoa que teve o dano era devolver 4 vezes o valor do que foi roubado. Aí Zaqueu fala: Senhor, se eu roubei, eu devolvo 4 vezes como determina a lei. E aí o que Jesus responde? Me convém ir na tua casa passar a noite, porque hoje chegou salvação na tua casa. Jesus vem e traz equilíbrio. Sabe, queridos, uma mensagem como esta, onde de alguém que vive uma vida radical ou superficial, não entendemos que precisamos estar no meio disso, mas com equilíbrio em Deus. Jesus, quando fala com aquela mulher do poço sobre equilíbrio, ele diz para ela assim, ó, se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Se você continuar vivendo esta vida, nada vai saciar a tua fome e a tua sede. Mas se você beber da água que eu tiver para te dar, você nunca mais vai ter sede. Porque do seu interior vai fluir um rio de água viva. E quando fala o termo água viva, ele está falando algo para a eternidade. Você vai sempre ter para dar. Vai sempre ter sobrando. E o fato de que as pessoas hoje superficialmente vão para a igreja, vão a Deus, era para pedir sempre as mesmas coisas. Termina a campanha, começa a campanha, é as mesmas coisas, só muda o nome, o rótulo. Só muda a placa da igreja. As pessoas continuam, os líderes, os pastores continuam levando a mesma coisa. Ou é extremismo, ou é superficialidade. Essa semana, não sei se vocês viram, postei no grupo da igreja, que nós fomos fazer uma visita, fomos convidados, na verdade, né, para fazer uma visita àquele irmão do Afeganistão que esteve aqui na igreja conosco. Ele me convidou falando um inglês o inglês dele é bastante carregado, difícil de entender um pouco, mas ele já estava falando um português. E como ele escreveu, eu sei ler em inglês, eu consegui entender. E fomos, e chamei o pastor Biri, e quando nós chegamos lá, nós fomos surpreendidos, porque ele estava nos aguardando com uma janta, um jantar. E ele começando a conversar conosco, tentando explicar qual era o objetivo dele, qual era a necessidade dele, qual era o clamor da alma dele. Uma hora ele falava português, uma hora ele falava inglês, e um português muito enrolado e um inglês mais difícil ainda. Mas eu consegui entender, eu cheguei naquela casa, pastor, eu falei assim, Deus, o senhor vai ter que fazer um milagre aqui. Porque a nossa intérprete oficial não está junto, e Senhor, que seja que nem no dia de Pentecostes, né? Que a gente consiga não só falar em línguas, variedades de línguas, mas que a gente possa entender e interpretá-las também. Conseguimos entender tudo, por incrível que pareça. Deus estava ali. E aquele rapaz, após a gente conversar, ele se levantou, ele ofereceu para a gente um chá típico da região dele, como você ofereceria um cafezinho, talvez. E de repente o pastor ele foi lá na cozinha e trouxe um prato assim de arroz, cenoura ralada, pimentão verde, vermelho ralado, uva passas. Eu não sei se aquele arroz ele tinha sido cozido, mas a sensação que eu tinha é que ele tinha sido molhado, depois colocado sem água para cozinhar, assim, sabe, porque ele fica seco. Uma coisa muito estranha. E depois jogou um óleo, azeite de oliva em cima.
Esse foi o nosso jantar. E quando ele veio trazendo aquilo, eu tentei dizer para ele: olha, eu acabei de jantar. E aí eu olhei a coisa mais estranha que eu já vi e participei da minha vida. Ele estendeu um pano no chão, colocou aquele prato, veio com 3 colheres, mandou a gente tirar os calçados, os tênis, sentar no chão com ele. Ele entregou uma colherinha para cada um e pediu que eu abençoasse o alimento. E naquele momento eu entendi que ele estava nos honrando com a nossa presença ali, como homens de Deus. Sentamos e comemos, pá, e 1 e 2 colheres, aleluia, glória a Deus. Me lembrei quando eu estava na Amazônia, quebrando meus dentes, comendo farinha de puba, comendo tracajá. E quando nós terminamos, sabe o que aquele rapaz me disse? Ele disse assim: eu nunca tive o privilégio de receber na minha casa e poder honrar homens de Deus. E aquilo me marcou muito. E eu queria abençoar aquele homem de tudo que ele pudesse pedir, eu ia pedir para Deus, que Deus desse para ele. Sabe o que ele me pediu, pastor? Ele pediu para mim reservar um tempo para ele, para poder ensinar ele a falar português. Porque é uma pessoa que se sente só. Se alguém chega para você e fala assim: eu sou lá do Afeganistão, você associa Afeganistão com homem-bomba. E ele não sabe falar o português direito, ele não queria dizer que ele é um homem-bomba, ele sim uma vítima de guerra. É o que na verdade ele é. Ele me mandou um texto quase inacabável, uma Bíblia, explicando toda a história dele. Se você tivesse vivido uma unha do que esse rapaz viveu, você não estaria aqui hoje. Você não estaria buscando Deus. E ele mandou uma mensagem para mim dizendo assim: eu só quero entender por que o Deus cristão me trouxe para este país e que caminho que ele tem para que eu ande. Um homem que perdeu o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, o seu irmão mais velho, a sua noiva, a sua nação, a sua cultura, os seus amigos, por causa de guerra, por causa de extremistas islâmicos. Você está entendendo, querido, onde que eu quero chegar? Jesus é o equilíbrio de tudo isso. Jesus é o equilíbrio de tudo isso. Se você não tiver esse entendimento, a palavra que me vem ao coração, e eu venho lembrando assim desses últimos 3 ou 4 anos aqui, que Deus sempre vem falando comigo e mostrando, e as mensagens que a gente vem trazendo para o povo de Deus é equilíbrio. Resume-se numa palavra: equilíbrio. E eu não posso dizer que sou equilibrado por causa da minha inteligência ou dos meus esforços, não. Talvez eu possa ser equilibrado, e principalmente se eu for equilibrado, é por causa que Jesus está na minha vida. Se não há equilíbrio dentro do teu coração, vai vir a tempestade, vai vir o problema, e tudo vai desmoronar. Quando vem a notícia ruim, quando vem alguém que fala uma coisa que você não gosta, quando acontece algo que você não estava esperando, ainda muito mais quando fala de dinheiro, como é que você fica? Equilibrado? Como Jó, por exemplo, quando no mesmo dia perdeu toda a sua riqueza e seus filhos, ele disse: Deus deu, Deus tirou. Aleluia. Glória a Deus, bendito é o Senhor. Do contrário, tem gente que se descabela, tem gente que quer tirar a própria vida. Esse rapaz, o Ismar, ele tinha tudo. Ele terminou a faculdade de homem-bomba, para você ter uma ideia. De extremista islâmico que ele era. Mas quando ele terminou, os próprios colegas de escola, da faculdade dele, foi quem matou o irmão dele. Foi quem matou o irmão mais velho, depois os irmãos mais novos, na frente das irmãs. E ele não pôde nem voltar ao país. Ele nem pode voltar ao país, porque se ele volta ao país, ele morre. Ele falou assim: pastor, eu sou uma pessoa sozinha no mundo. Eu não posso voltar para o meu país.
E eu falei para ele: o que você quer que eu te faça? Naquele momento eu me lembrei quando o profeta olhou para aquela mulher e perguntou para ela: o que você quer que eu te faça? Eu creio, tenho fé, porque qualquer coisa que ele pedisse, Deus daria. E ele pediu, sabe, me ensina a falar português, porque eu quero retomar a minha vida, eu quero começar tudo de novo, eu quero entender. Sabe como é que ele está aprendendo português, queridos? Lendo a Bíblia. Nós demos para ele uma Bíblia, ele está lendo a Bíblia. Ele pega lá, tem um aplicativo no celular que você passa por cima, e sai traduz na hora ali, automático as letras. Eu não sei se você sabe disso. Tem um aplicativo que faz isso do Google. Ele está aprendendo a ler português na Bíblia. Porque a linguagem dele é uma língua que eu nunca ouvi falar, chamado pasto. Ou pastor, uma coisa assim. É uma pessoa que teria tudo para tirar a própria vida. Mas ele tem fome e sede. Ele deixou o radicalismo. Mas também não quer ser superficial. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. Desculpe o horário, mas eu não sei que hora que é. Ainda dá tempo para a gente começar a vigília. O relógio terminou a bateria. Quando João Batista surge no cenário, no meio do deserto, apontando e dizendo que nós precisamos produzir dentro de nós algo que traga arrependimento da nossa vida radical ou da nossa vida superficial, e dizendo: é necessário que nós venhamos produzir alguma coisa de bom, alguma coisa pelo Espírito Santo de Deus. E só o Espírito Santo de Deus para trazer equilíbrio na nossa vida. Os nossos dias são tão iguais quanto os dias de Jesus, onde que as pessoas têm vivido o santo e o profano tão facilmente, tão liberalmente. Dentro das igrejas, dentro das suas casas, nas suas famílias, no seu trabalho, que hoje não faz tanta diferença. Não sabemos quem são homens e mulheres santos. A sensação que temos é que muitos são só superficiais. E quando encontramos homens santos separados, eles estão que nem Elias, escondido numa caverna, dizendo: ah, Senhor, só sobrou eu. Eu faço uma pergunta quando nós cantamos: aonde estão nesta noite aqueles 7.000 que não se dobraram? Aqueles que mantiveram a fé, mantiveram firme na palavra do Senhor. É uma noite, talvez você esperava uma mensagem que te colocasse para ficar mais feliz. Eu não consigo, queridos. Eu não consigo. Quando eu oro, eu vou estudar a palavra de Deus e Deus começa a falar ao meu coração a mensagem que é para liberar. Eu não consigo. A vontade que eu tenho aqui nessa noite é de chorar, porque eu, de mim mesmo, gostaria de trazer uma mensagem que fizesse com que você saltasse do chão, saísse por essas portas muito feliz e muito contente. Não é porque Deus está irado, não é porque Deus está bravo, não é porque Deus está triste, não. É porque Deus, Ele sempre volta a nos dar oportunidades, e essas oportunidades nós não podemos perder. Você precisa trazer e ter equilíbrio sobre a tua vida, e só uma vida através do Espírito Santo de Deus, como foi ministrado aqui na abertura deste culto. Como nós cantamos: Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, enche todo o meu ser. Feche os seus olhos. Que em nome de Jesus Cristo, Pai, nessa noite, nós venhamos ser batizados, Senhor, pelo Espírito que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, Pai.
nós possamos, Senhor, meu Deus, meu Pai, olhar da onde nós fomos resgatados, Jesus. Da pedra, da rocha, ao qual nós somos cortados, Senhor, meu Deus. E que em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós possamos, Senhor, verdadeiramente viver a Tua palavra, Senhor, como essência, como estilo de vida, Senhor. Como homens e mulheres verdadeiros, tanto na verdade que é a Tua palavra, como no Espírito Santo. Desperta, Senhor, a Tua igreja, desperta o Teu povo. Desperta-nos, Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite para algo mais profundo, Senhor, do que radicalismo e extremismo, Deus. Mais profundo e íntimo, Deus, na Tua presença. Nos afasta, Senhor, meu Deus, meu Pai, de tudo aquilo que não é santo, daquilo que é impuro, daquilo que não provém de Ti, Jesus. Lava nossas vestes, ó Deus, nessa noite. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os Teus caminhos. Lindo Jesus, estrela na manhã, cantarei a Ti. O que posso Te dar por tudo que Tu és? Você me libertou e me curou. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os Teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, cantarei a Ti. O que posso Te dar por tudo que Tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em Ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em Ti. Teu amor é para sempre. O que posso Te dar por tudo que Tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em Ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em Ti.
teu amor é para sempre. O teu amor dura 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 para sempre. O que posso te dar por tudo que tu és? Te amo, Senhor. Você me libertou